Imagine se em apenas 60 segundos você pudesse mudar a energia que envolve toda a sua vida. Parece ousado, não é? Mas a verdade é que cada pensamento que você tem carrega uma frequência. E essa frequência determina a qualidade das experiências que você atrai. A maioria das pessoas passa os dias sintonizada em vibrações baixas, medo, ansiedade, escassez, sem perceber que estão construindo sua própria prisão mental. Ainda assim, existe um segredo simples que pode elevar sua vibração instantaneamente, abrir portas e transformar em realidade aquilo que antes parecia impossível. Hoje, você vai descobrir a técnica mental inspirada nos estudos de Jacobo Greenberg, que pode reprogramar sua mente e mudar seu destino em apenas 1 minuto. Antes de começarmos, escreva nos comentários: eu escolho elevar minha frequência. Isso não é apenas engajamento, é um compromisso com a nova energia que você está prestes a ativar. Jacobo Greenberg foi um dos maiores pesquisadores da consciência e talvez o mais ousado de sua geração. Psicólogo e neurofisiologista mexicano, ele dedicou sua vida a compreender o que realmente molda a realidade. Enquanto grande parte da ciência se limitava a estudar o cérebro como uma máquina biológica, Greenberg foi além. Explorou tradições espirituais, investigou xamãs e propôs que o que chamamos de mundo externo nada mais é do que uma projeção do nosso campo mental. Segundo sua teoria do campo neuronal, a consciência não apenas interpreta o universo, ela o cria. Essa visão, que ressoa com conceitos modernos da física quântica, como o efeito do observador, explica por que nossos pensamentos se comportam como frequências. Eles não permanecem apenas na mente, mas reverberam na estrutura invisível da realidade, moldando situações, encontros, oportunidades e até obstáculos. Greenberg acreditava que, ao aprender a sintonizar a mente em estados mais elevados, poderíamos literalmente reconfigurar a vida que experimentamos. E ele não estava sozinho. Pesquisadores como Thomas Campbell e pensadores como Neville Goddard apontaram para o mesmo princípio. O subconsciente absorve vibrações e manifesta sua equivalência no mundo externo. Hoje você aprenderá uma prática que une ciência e espiritualidade, capaz de mudar sua frequência em apenas 60 segundos. Tudo no universo vibra. Cada partícula, cada onda, cada pensamento emite uma frequência que interage com o campo invisível ao nosso redor. Isso não é apenas uma ideia mística, mas um conceito validado pela própria física quântica, que mostra que a realidade se comporta de acordo com a forma como é observada. É como se estivéssemos constantemente sintonizando uma estação de rádio, e a estação escolhida dita o tipo de experiência que vivemos. Agora, pense nas suas próprias emoções. Quando você está em alegria, paz ou gratidão, todo o seu corpo reage de forma expansiva. Você se sente leve, sua respiração flui, suas ideias vêm com clareza. Mas quando você está em medo, ansiedade ou raiva, há uma contração interna. O coração dispara, a respiração encurta e a mente se enche de preocupações. Isso não é apenas psicológico, é vibracional. Cada emoção carrega uma frequência e essa frequência atrai eventos que a correspondem. É por isso que ditados como "você atrai o que você é" ou "semelhante atrai semelhante" fazem tanto sentido. Se você permanece constantemente em pensamentos negativos, seu campo vibracional se alinha com situações que reforçam esse padrão. Não é azar, é ressonância. Da mesma forma, quando você escolhe conscientemente nutrir pensamentos mais elevados, começa a acessar realidades que antes estavam invisíveis. Imagine sua mente como uma antena. Se ela está sintonizada em baixa frequência, só capta estática de medo.
escassez e preocupação. Mas quando você ajusta essa sintonia, de repente novas oportunidades aparecem. Não porque elas não existiam antes, mas porque sua percepção estava limitada. O cérebro, através do sistema de ativação reticular, SAR, filtra as informações com base em suas crenças dominantes. Assim, quando você eleva sua vibração, expande literalmente sua capacidade de perceber caminhos, soluções e encontros que já estavam disponíveis. Jacobo Greenberg afirmava que nossa consciência interage com um campo infinito de informações. Esse campo responde ao que emitimos como um espelho da nossa vibração interior. É por isso que quando você trabalha seus pensamentos e emoções, não está apenas pensando positivo de forma superficial. Você está remodelando sua relação com a própria estrutura da realidade. Essa compreensão muda tudo. Não se trata mais de esforço externo, mas de ajuste interno. Se você quer prosperidade, precisa vibrar prosperidade. Se quer amor, precisa vibrar amor. Se busca paz, precisa vibrar paz. Essa é a linguagem do universo. Frequências que atraem, amplificam e se tornam experiências tangíveis. Assim que você começa a enxergar os pensamentos como frequências reais, percebe que carrega uma ferramenta poderosa em suas mãos. Não é magia, mas ciência aplicada ao cotidiano. A chave é reconhecer que, a cada momento, você está emitindo uma vibração e tem a liberdade de escolher se essa vibração o aproxima ou o afasta da vida que deseja. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo invisível de vibrações baixas, sem sequer perceber. Medo, ansiedade, preocupação, culpa, vergonha e raiva podem parecer emoções normais do dia a dia, mas na verdade agem como correntes que mantêm a mente em estados repetitivos. É como estar preso em uma estação de rádio que só toca músicas pesadas e tristes. E por mais que você queira ouvir algo inspirador, continua sintonizado no mesmo canal. Esse ciclo acontece porque o cérebro humano tem uma tendência natural a notar o negativo. Desde os tempos antigos, quando a sobrevivência dependia de detectar perigos rapidamente, nossas mentes foram condicionadas a prestar mais atenção às ameaças do que aos sinais de expansão. Mas no mundo moderno, esse mecanismo de sobrevivência se tornou um fardo. Continuamos presos em preocupações constantes, antecipando problemas e revivendo dores do passado. Quando alguém acorda já pensando em contas, conflitos ou inseguranças, o corpo responde com tensão, hormônios do estresse e pensamentos repetitivos. Essa energia baixa cria um campo vibracional que atrai mais das mesmas situações. Reforços de escassez, interações que amplificam frustrações, oportunidades que parecem sempre escapar. É como se o universo confirmasse, dia após dia, aquilo que você já acredita sobre sua vida. A mente operando no piloto automático repete esse padrão. Como resultado, muitas pessoas passam anos em estados emocionais de medo ou ansiedade, convencidas de que não há saída. Essa prisão mental é tão forte que, mesmo quando surge uma oportunidade de crescimento, a pessoa não consegue enxergá-la nem agir, porque sua vibração já a condicionou a ver apenas obstáculos. Greenberg explicava que a consciência projeta a realidade com base em estruturas internas. Se essas estruturas estão preenchidas por crenças limitantes, a percepção não consegue acessar nada além delas. É por isso que você pode ver alguém com as mesmas circunstâncias que você, mas alcançando resultados muito maiores. Não é sorte, é frequência. Agora, eu preciso que você preste atenção. Se até o momento você não conseguiu manifestar sua realidade desejada, então isso significa que precisa ir além. Existe um manual chamado Seu Eu Superior, que ensina o passo a passo exato que qualquer pessoa precisa para manifestar a realidade desejada, seja atrair abundância financeira, viver um relacionamento saudável
ou alcançar mais saúde e equilíbrio. Esse manual é baseado nas tábuas de esmeralda de Thoth e nos princípios herméticos do Kybalion. Ou seja, é um guia completo para a manifestação consciente. Para ter a sua cópia, basta clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo e começar hoje a manifestar os seus desejos. Uma pessoa que vibra em estados de confiança e abundância enxerga caminhos que alguém preso em vibrações baixas simplesmente não consegue perceber. O perigo desse ciclo é que ele se retroalimenta. Quanto mais você foca no medo, mais situações temerosas surgem. Quanto mais pensa na falta, mais falta se manifesta. É um loop vibracional que só pode ser quebrado com consciência e prática. O primeiro passo é notar quando você está preso nessa frequência baixa. Observar seus pensamentos e emoções e se perguntar se eles estão alinhados com expansão ou contração. A partir daí, abre-se espaço para reprogramar a mente e sintonizar novas vibrações. E essa mudança, como você verá, não exige anos de esforço. Ela pode começar em apenas 60 segundos de prática focada. Jacobo Greenberg foi um dos primeiros cientistas a propor seriamente que a realidade não é algo fixo e externo, mas uma projeção criada pela consciência. Segundo sua teoria do campo neuronal, a mente humana age como uma interface entre um campo infinito de informações e aquilo que chamamos de mundo material. Em outras palavras, o que percebemos ao nosso redor não é a realidade em si, mas uma versão moldada pelos nossos filtros internos. Essa ideia conecta-se de forma impressionante ao que a física quântica descreve como o efeito do observador. O simples ato de observar influencia o comportamento das partículas subatômicas. Isso sugere que a consciência não é passiva, mas desempenha um papel ativo na criação daquilo que chamamos de realidade. Greenberg aprofundou esse entendimento mostrando em seus estudos que crenças, emoções e padrões mentais podem alterar a forma como a consciência interage com esse campo de informação. Se os pensamentos são frequências, como já vimos, eles funcionam como comandos que estruturam a realidade que percebemos. Isso explica por que pessoas com a mesma origem e vivendo no mesmo ambiente podem ter vidas completamente diferentes. Não se trata apenas das circunstâncias externas, mas da frequência mental que cada um sustenta. Greenberg também estudou tradições xamânicas e místicas que, por séculos, já afirmavam que a realidade é maleável e que o ser humano pode aprender a moldá-la conscientemente. Ele percebeu que essas tradições descreviam algo muito próximo do que a ciência começava a comprovar: a existência de um campo invisível de informações, sensível às vibrações da mente. Quando estamos em vibrações baixas, o campo reflete experiências equivalentes, mas quando conseguimos elevar nossa frequência, acessamos novas possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. O mais interessante é que Greenberg não via isso como um poder mágico, mas como uma habilidade natural que todos nós possuímos. Ele acreditava que a chave para a transformação da vida não estava em mudar à força o mundo externo, mas em aprender a mudar os programas internos que sustentam a percepção. É como trocar as lentes dos óculos. De repente, o que parecia embaçado fica nítido. Esse entendimento nos leva a um ponto crucial. Se a realidade é moldada pela consciência, então cada pensamento e cada emoção são peças fundamentais no quebra-cabeça da nossa existência. Nada é neutro. A cada momento em que vibramos em medo, dúvida ou escassez, reforçamos uma estrutura de limitação. Mas a cada instante em que vibramos em confiança, gratidão e abundância, abrimos caminhos para novas experiências. Jacobo Greenberg deixou um legado profundo, ainda pouco explorado pela ciência convencional, mas cada vez mais ecoado entre buscadores espirituais e pesquisadores da mente. Sua mensagem é clara:
A realidade é um reflexo da sua frequência. E ao reprogramar essa frequência, você inevitavelmente muda a qualidade da sua vida. Se a consciência molda a realidade, então o subconsciente é a base que sustenta essa criação. Ele funciona como um software silencioso, absorvendo informações desde a infância e executando programas automáticos ao longo da vida. É no subconsciente que ficam armazenadas as crenças sobre quem somos, o que merecemos e o que é possível. O problema é que grande parte desse software foi instalado sem nossa consciência, através de frases repetidas, experiências de medo e limitações herdadas da família e da sociedade. A boa notícia é que esse mesmo subconsciente pode ser reprogramado. E um dos momentos mais poderosos para isso é o chamado estado hipnagógico, a transição entre a vigília e o sono. Nesse instante, a mente racional reduz sua atividade. As ondas cerebrais passam de beta para alfa e teta, e o subconsciente se torna altamente receptivo. Jacobo Greenberg estudou esse estado e concluiu que o que você pensa e sente nos minutos antes de dormir é plantado como uma matriz em sua consciência, influenciando diretamente o dia seguinte e, com o tempo, toda a sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas desperdiça esse momento precioso. Antes de dormir, revivem problemas, preocupações financeiras, ressentimentos ou memórias dolorosas. Ao fazer isso, programam a mente para continuar criando mais do mesmo. É como plantar sementes de escassez todas as noites e esperar colher abundância no futuro. Mas uma simples mudança de intenção pode transformar isso em uma ferramenta poderosa de criação consciente. Em vez de alimentar pensamentos de medo, você pode escolher plantar afirmações poderosas, acompanhadas de emoções positivas. Frases como "eu sou digno de abundância" ou "a vida me apoia em cada detalhe" não são apenas palavras. Quando repetidas com emoção nesse estado receptivo, tornam-se comandos gravados no subconsciente. Outra ferramenta essencial é a visualização. O cérebro não distingue entre o real e o imaginado, quando uma cena é vivida de forma vívida na mente. Ao se visualizar já vivendo a realidade desejada, sentindo a alegria, a leveza e a gratidão dessa cena, você envia ao subconsciente um sinal claro de que aquilo é verdadeiro. Com a repetição, o subconsciente ajusta suas percepções, emoções e até comportamentos para alinhar sua vida a essa nova programação. É como se cada noite oferecesse a oportunidade de redefinir sua vibração. Cada vez que você usa o estado hipnagógico para plantar sementes de confiança, gratidão e amor, está reconfigurando as lentes através das quais enxerga o mundo. Com o tempo, essa prática se torna um hábito e, pouco a pouco, sua frequência dominante se eleva. Reprogramar o subconsciente não é um processo místico inalcançável. É uma prática simples, mas profundamente poderosa. Ao combinar respiração, afirmações, emoção e visualização no momento certo, você planta sementes da realidade que deseja experimentar no campo invisível. E a parte mais impressionante é que esse processo pode começar a mostrar resultados em apenas 60 segundos. Agora, chegamos ao ponto central. A prática que pode elevar sua vibração em apenas 1 minuto. Essa técnica combina 3 elementos-chave: respiração, afirmação e emoção, para criar uma mudança imediata no seu estado energético. O segredo é entender que não se trata apenas de repetir palavras mecanicamente, mas de alinhar corpo, mente e coração em uma única frequência. Comece encontrando um lugar tranquilo. Feche os olhos e respire profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões lentamente. Segure o ar por alguns segundos e depois solte-o suavemente pela boca, como se estivesse liberando toda a tensão acumulada. Essa respiração consciente sinaliza ao corpo que você está seguro,
ativando o sistema parasimpático e permitindo que a mente relaxe. Em seguida, leve sua atenção ao centro do peito ou à região da testa, muitas vezes chamada de terceiro olho. Imagine uma luz dourada brilhando nesse ponto e se expandindo por todo o corpo. Essa simples visualização desperta a glândula pineal, que estudos sugerem ser sensível a frequências e desempenhar um papel fundamental em estados expandidos de consciência. Agora, mentalmente ou em voz baixa, diga uma afirmação curta e poderosa. Pode ser: eu escolho elevar minha frequência. Ou, eu sou um ímã de abundância e paz. O que importa é que a frase desperte expansão e confiança. Repita-a por 60 segundos enquanto continua a respirar profundamente. Aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Não diga as palavras friamente, sinta-as. Imagine como é já viver alinhado com essa nova realidade. Se a afirmação for sobre abundância, visualize-se pagando suas contas com calma, recebendo oportunidades inesperadas, sentindo o coração em paz. Se for sobre confiança, veja-se entrando em uma sala com presença, falando com clareza, atraindo respeito e apoio. Quanto mais emoção você adicionar, mais forte será a marca deixada no seu subconsciente. Durante esse minuto, sua mente, suas células e seu campo energético se sincronizam com a nova frequência. É como mudar de estação de rádio. Em vez de captar sinais de medo ou escassez, você começa a sintonizar confiança, alegria e abundância. O aspecto mais poderoso dessa técnica é sua simplicidade. Você pode praticá-la antes de dormir, ao acordar, em momentos de ansiedade, antes de uma reunião importante ou sempre que sentir que sua energia está baixa. 60 segundos são suficientes para interromper um padrão vibracional negativo e abrir espaço para um estado mais elevado. Com a repetição diária, essa prática deixa de ser um exercício temporário e passa a redefinir sua frequência dominante. Aos poucos, você perceberá mudanças sutis, situações fluindo com mais leveza, pessoas positivas entrando em sua vida, oportunidades aparecendo naturalmente. Esses são reflexos da nova ressonância que você escolheu sustentar. Praticar a técnica de 60 segundos é como acender uma chama interior. Mas, para que essa chama cresça e se transforme em um fogo capaz de iluminar toda a sua vida, ela precisa de combustível diário. A integração da nova frequência é o que garante que a transformação não seja temporária, mas se torne um estado natural do seu ser. A primeira chave é a consistência. Assim como ir à academia fortalece os músculos, a prática diária fortalece a mente. A repetição cria novos caminhos neurais e condiciona o subconsciente a sustentar uma vibração mais elevada. Por isso, mesmo que em alguns dias você se sinta cético ou distraído, faça a prática assim mesmo. 1 minuto de intenção já é suficiente para manter o processo vivo. A segunda chave é expandir essa frequência para além dos 60 segundos. Uma forma simples de fazer isso é através da música. Como você já deve ter percebido, a música é puro campo vibracional. Escolher melodias que elevem sua energia ajuda a sustentar sua ressonância ao longo do dia. Sempre que sentir sua vibração cair, coloque uma canção que desperte alegria ou paz dentro de você e perceba como sua mente se realinha rapidamente. Outra ferramenta poderosa é o Diário da Gratidão. Reserve alguns minutos todas as manhãs para escrever o que deu certo no dia anterior. O objetivo não é fazer uma lista mecânica, mas sentir cada palavra que escreve. Ao reviver boas experiências, você fortalece a frequência da apreciação, uma das vibrações mais elevadas que podemos sustentar. Com o tempo, sua mente se treina para perceber o positivo em todas as situações, mesmo nas mais simples. Além disso, pratique a observação consciente ao longo do dia. Pause para checar sua vibração. Pergunte-se: o que estou sentindo agora?
Essa frequência me expande ou me contrai. Esse simples ato de consciência já abre espaço para escolhas mais conscientes. Se você perceber que está preso em ansiedade ou preocupação, use novamente a técnica dos 60 segundos para reiniciar sua energia. É importante lembrar que integrar uma nova frequência não significa nunca mais sentir emoções negativas. Somos humanos e o medo ou a tristeza fazem parte da vida. A diferença é que, quando você cultiva uma vibração elevada como base, essas emoções já não dominam mais a sua existência. Você as reconhece, aprende com elas e retorna ao seu centro com mais rapidez. Com o tempo, vai notar mudanças externas refletindo sua nova vibração. Relacionamentos mais saudáveis, oportunidades inesperadas, situações que fluem com mais leveza. O universo responde à frequência que você sustenta. E ao expandir esse estado para sua rotina diária, você deixa de apenas reagir ao mundo e passa a cocriar a realidade que deseja. Integrar e expandir sua nova frequência é, no fundo, um estilo de vida. Não se trata de controlar cada detalhe, mas de escolher, dia após dia, sintonizar-se com a energia que melhor reflete quem você deseja ser. Quando essa prática se torna natural, sua vibração elevada deixa de ser um exercício e passa a ser sua identidade. Agora que você conhece a técnica dos 60 segundos e entende como cada pensamento é uma frequência capaz de moldar a sua realidade, é hora de colocar isso em prática. A transformação não acontece apenas ao ouvir ou entender, mas sim ao aplicar esse conhecimento de forma consistente no dia a dia. Comece hoje, antes de dormir ou logo ao acordar amanhã. Reserve apenas 1 minuto para respirar profundamente, repetir sua afirmação com emoção e visualizar a vida que deseja viver. Você se surpreenderá com a rapidez com que sua vibração começa a mudar e, junto com ela, as experiências que você atrai. Mas lembre-se, esse caminho não é apenas pessoal. Quanto mais pessoas elevam sua frequência, mais contribuímos para um mundo consciente, abundante e conectado. Por isso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem e ajude a espalhar essa energia transformadora. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens que elevam sua consciência. E deixe nos comentários a frase: "Eu escolho elevar minha frequência". Essa é a sua declaração de compromisso com a mudança que já começou. A frequência da abundância já existe dentro de você. O próximo passo é simplesmente escolher vibrar nela.